everybody, how are you today? Como é que vocês estão hoje? You're welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos aqui mais uma vez na nossa aula e eu quero pedir que vocês prestem bastante atenção em tudo que for falado. Nosso assunto é muito importante hoje, assim como os outros, mas é um assunto que ele requer muita atenção e que a gente dê a devida importância para ele, tá bom? Então, vamos ver juntos aqui o que a gente vai aprender hoje, sobre o que nós vamos falar. Vamos dar uma olhada. Nossa aula 19, nosso objeto de conhecimento são os objetivos de leitura. Quais são os propósitos da leitura, né? O que eu quero alcançar com a leitura. E o nosso detalhamento do objeto de conhecimento também. Vamos nos aprofundar nesses objetivos de leitura, em tudo que envolve, nos propósitos, sobre o que eu quero alcançar quando eu estou lendo determinado texto. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e nosso detalhamento da aula de hoje. Ok? Let's go! Então, olha só, gente, olha aqui onde eu estou, numa library. Library. Vocês podem repetir aí? Digam assim, library. Library. Olha só, o que é uma library, teacher? What does it mean? O que isso significa, né? Library significa biblioteca. Olha aqui, ó. Vários livros, a lot of books, né? Quando você ouve, e até quando você lê também essa palavra, library, pela escrita, a gente acha que é uma livraria, né? Mas livraria, como é que eu falo? Bookstore. Bookstore. E aí essa palavra é o quê? É um falso cognato. Ou um false friend, né? Um falso amigo. Porque eu olho, eu acho que é alguma coisa, mas significa uma coisa diferente. Então, biblioteca, eu falo library. Lembram lá que o falso cognato, os cognatos são uma técnica de leitura que podem me ajudar a entender melhor os textos, né? Então, olha só. I have a lot of books here. Tenho vários e vários livros aqui. Consequentemente, I have a lot of texts. Tenho vários e vários textos aqui. I'm sure that we have texts about all subjects, né? Temos livros aqui sobre todos os assuntos, vários e vários assuntos. E por que eu estou falando sobre isso, né? Só para a gente dar uma relembrada aqui, que a gente tem os tipos de texto. Vou falar aqui, mas eu sei que vocês lembram que um texto ele pode ser narrativo, né? Ele pode narrar uma história, um romance. Ele pode ser descritivo, que ele vai descrever ali algo ou alguém, um acontecimento, uma ideia. Ele pode ser expositivo, que vai expor um fato ou uma ideia também, né? Pode ser dissertativo, e a gente até conversou que quando vocês estiverem aí na faculdade, no mestrado, vocês vão escrever aí as suas dissertações, que é basicamente um texto defendendo uma ideia, né, e argumentando cientificamente sobre isso, né? E ele pode ser injuntivo, né, que a gente vê até lá as receitas, ele pode ter o propósito de ensinar. Então, esses são os tipos de texto, mas a gente viu também os gêneros textuais, além dos tipos de texto, né? What is gênero textual, teacher? O que é isso? Os gêneros são os romances. Lembram que a gente falou que tem o romance? E quando a gente ouve a palavra romance, a gente acha logo que é uma história que fala de amor. Mas, na verdade, romance é uma história que pode conter vários conflitos ali, vários setores, né? E podemos ter aí como gênero textual também o conto, que já é diferente do romance, por quê? Porque se trata só de um evento ali. Toda a história se desenrola por um personagem principal, tem um espaço determinado, tudo isso nós vimos. Temos o e-mail, a receita, a biografia, né, que nós vimos que pode ser feita em primeira pessoa, que é uma autobiografia, em terceira pessoa, que é outra pessoa descrevendo aí uma personalidade, um artista. Enfim, nós vimos aí a tipologia textual, os gêneros textuais. Por que, teacher, nós estamos falando isso? Porque nenhum texto é feito sem intenção.
todo texto ele é intencional. Ele tem intenção de alcançar um público de acordo com a faixa etária. Quem é que vai ler o texto? Para quem ele é feito? Para criança, para jovem, para pessoas mais velhas, né? Qual é o ambiente, onde, né, que ele vai ser lido, aonde ele vai chegar? E se todo o texto é escrito de forma intencional, a leitura também vai acontecer de maneira intencional. Nenhuma leitura acontece sem que eu tenha uma intenção, mesmo que às vezes a gente esteja lendo lá e ache que é só por obrigação. Na verdade, existem objetivos, existem intenções para que essa leitura esteja acontecendo. Se um texto é intencional e ele se encaixa aí dentro das características de gênero, de tipos, né? A nossa leitura também sempre vai ser intencional. Então é por isso que hoje nós vamos estudar o quê? Só relembrando aquilo que a gente falou, vamos ver aqui mesmo nesse cenário, olha só, os objetivos de leitura, né? Quais são os objetivos de leitura? Se um texto é escrito de forma intencional, mesmo que eu acho que não, a minha leitura vai ter uma intenção também, vai ter um objetivo, algo que eu quero alcançar. Ok? So, let's go! Vamos aí começar a estudar sobre objetivos de leitura. Let's go! Então, nós temos aqui os objetivos de leitura. Mas, teacher, vamos aqui ver se vocês sabem mesmo o que é, o que significa um objetivo, né? É uma meta, é um propósito, é aquilo que eu quero alcançar através da leitura. Como nós dissemos aqui, toda leitura tem um objetivo. Então, eu posso ler com o objetivo de entretenimento, ler para entretenimento. Teacher, what is entretenimento? O que é isso aqui? O que significa entretenimento? É aquilo que eu faço para me distrair, para me divertir, né? Se trata de lazer, se trata de free time, de tempo livre. Então, um dos objetivos da leitura é esse, entretenimento. É aquela leitura que você faz que o seu objetivo não é responder uma questão, não é um texto relacionado a uma prova, né, a uma avaliação de larga escala, não é algo que você tem que ler ali rapidinho porque você tem que apresentar algo a respeito. Ler para entretenimento é algo que diz respeito a você, aos seus interesses, ao seu free time, aquilo que lhe chama a atenção. Então, um dos objetivos que a gente lê é esse aqui, entretenimento. Então, nossos objetivos de leitura, o nosso primeiro, ler para entretenimento. Também nós temos aqui outro objetivo, que é ler para se informar, para saber o que está acontecendo aí no mundo, as notícias, né, sobre o cenário político, o cenário atual, sobre lançamento de algo que você queira saber, estar por dentro. Então, essa leitura para se informar é um dos objetivos de leitura também, né? É o nosso segundo objetivo aqui. Você pode também usar para se informar os jornais, as revistas. Então, nós já vimos aqui leitura para entretenimento, que se trata de você, daquilo que você quer, dos seus interesses, para se informar, né, que é justamente para saber o que está acontecendo por aí, os objetivos. E o último, mas não menos importante, que é read for study, ler para estudar, né? Aproveito aqui para falar para vocês que isso aqui, it's not only important, não é só importante, it's really necessary, é muito necessário ler para estudar. À medida que você lê, quanto mais você lê, mais conhecimento você vai adquirir e mais fácil vai ser para você juntar aqueles conhecimentos que você já tem com aqueles novos conhecimentos, né, e aplicar no seu dia a dia. Então, aqui nós vimos 3 objetivos aqui de leitura: ler para entretenimento, ler para se informar e ler para
estudar. Todos os 3 objetivos aí, os propósitos de leitura. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos em frente então, let's go! Aqui, olha só, nós colocamos objetivos de leitura, né? Que é ler para o entretenimento. Vocês viram que a gente colocou lá entre os objetivos, né? E ao escolher uma leitura que gostamos, estamos fazendo um tipo de leitura que se chama Extensive Reading. Então, eu quero que vocês memorizem aí esse nome, Extensive Reading. O que é uma leitura extensiva, né? Nessa leitura, a gente vai ver mais detalhes mais na frente, mas só para a gente ir vendo aqui juntos, vamos só dar uma volta aqui nas cartelas. O Extensive Reading, ele não é uma leitura que o professor escolhe para você. É você que escolhe o assunto. Você vai escolher de acordo com a sua competência linguística, porque você sabe o seu nível de idioma, até na língua portuguesa mesmo. Você vai escolher um texto que lhe faça sentido, né? Você não vai escolher um texto com termos técnicos. Essa leitura você pode parar quando você quiser, porque se trata de uma leitura extensiva e não intensiva, que a gente vai já ver, né? Qual é a diferença entre elas. Essa leitura extensiva, você decide o tempo, o assunto, o conteúdo, né, gramatical, o que se encaixa e o que faz mais sentido para você. Então, vamos ler aqui mais uma vez juntos. O nosso objetivo, ler para entretenimento. Ao escolher uma leitura que gostamos, estamos fazendo um tipo de leitura que se chama Extensive Reading. Extensive Reading. Você não se preocupa ali em ler o texto intensivamente, saber significado, né? É uma leitura for pleasure, for fun, para se divertir, algo que diz respeito a você, ok? Então, nosso primeiro objetivo, ler para entretenimento, ok? Então, vamos continuar aqui. Esse tipo de leitura, como nós estávamos falando, acontece quando lemos por longos espaços de tempo, ou seja, não existe um tempo determinado, porque quando você está fazendo uma prova, por exemplo, você não pode fazer o Extensive Reading, porque existe ali um tempo determinado para você responder a questão, para você terminar ali de construir a sua ideia, para você achar uma informação específica. Nessa Extensive Reading, você pode ler por vários períodos de tempo, e é por isso que o texto precisa ser interessante para você, porque você vai gastar tempo aí lendo, né? Nós lemos por longos espaços de tempo, sem a preocupação de traduzir palavras que não conhecemos, com exceção das que possam comprometer o entendimento do texto. Como assim, teacher? Você não vai traduzir palavra por palavra, a não ser que você veja ali, olha, eu não entendi essa palavra, isso está comprometendo o meu entendimento sobre o texto todo. Não é? Como eu não entendi essa palavra, eu não estou entendendo a frase, o parágrafo. Aí sim, você vai lá no dicionário rapidinho, usando scanning, procura o significado dessa palavra e volta à leitura. Mas isso é apenas quando uma palavra que você não entendeu vai aí comprometer, né, o seu entendimento a respeito do texto. Tirando isso, você não entendeu a palavra, mas você está aí conseguindo captar a ideia do texto, está conseguindo entender o contexto, né? Está conseguindo extrair a ideia. Aí você não precisa parar para procurar. Então vamos ler aqui mais uma vez. Esse tipo de leitura acontece quando lemos por longos espaços de tempo, sem aquela preocupação de traduzir palavras que não conhecemos, com exceção das que possam comprometer o entendimento do texto, como nós falamos. Viu uma palavra desconhecida? Continua lendo. E aí, se você entender a ideia geral, ignora aquela palavra. Agora, se comprometer, se você vê assim, cara, isso aqui está comprometendo o meu entendimento da ideia do texto, então dá uma paradinha, vai procurar ali e depois volta para ler, ok? Vamos continuar. Então, objetivos de leitura, nossos propósitos de leitura ainda, ler para entretenimento, né? Nós temos aqui
os benefícios do extensive reading. Os benefícios do extensive reading, as vantagens, né? Lembrando que extensive reading é isso que a gente tem falado, que são leituras que você escolhe que você vai ler, você escolhe o sentido, né? O tempo que você vai levar para ler determinado texto, ou obra, ou livro. Então, quais são os benefícios, quais são as vantagens desse tipo de leitura? Então, the first one, a primeira é que ela aumenta o vocabulário. Ela me proporciona uma construção lexical, né? Aumenta as palavras que eu já conheço em outro idioma, ela aumenta o número de palavras que eu conheço, né? Para aprender bem uma palavra ou expressão, precisamos ver em contextos variados, ou seja, quanto mais você lê, mais chance tem de você ver palavras se repetindo em textos diferentes, né? Você vai ver a mesma palavra em textos que falam sobre assuntos diferentes. Então, mais chance você vai ter de memorizar essas palavras, porque você vai encontrar elas mais de uma vez aí, exercitando a leitura em textos diferentes, em contextos variados, né? Textos sobre diversos assuntos. Então é isso, para aprender bem uma palavra ou expressão, precisamos ver em contextos variados. Um dos benefícios aí desse tipo de leitura, do extensive reading, é que ele aumenta o vocabulário, ok? Vamos continuar então. Aqui, outro benefício, né, outra vantagem desse tipo de leitura, do extensive reading, é que ele melhora a escrita. Nós temos falado aqui não só de leitura, mas de produção textual, né, ainda. Então, para a gente escrever melhor, a gente precisa ler mais. Isso em língua portuguesa e também em língua inglesa, porque quando eu leio, eu vou aprendendo novas palavras, novos significados, e isso vai me ajudar a escrever melhor também. Então, olha só. A escrita em inglês fica bem mais fácil, fica easier, quando temos bastante contato com o idioma. Porque quanto mais você lê, você ouve, mais você está tendo contato aí com a língua inglesa, então você vai se familiarizando, vai aprendendo as estruturas gramaticais, os significados e, portanto, temos mais domínio e segurança em escrever, né? Eu não vou ficar naquela dúvida, será que é assim que se escreve a palavra? Com que letra, né? E acontece até também na nossa língua materna, e é por isso que nós reforçamos aqui a importância de ler em língua inglesa e em língua portuguesa também, ok? Então, a nossa segunda vantagem aqui, nosso segundo benefício, é que esse tipo de leitura, o extensive reading, ele melhora a escrita, ok? Let's go ahead, vamos em frente. Então, olha só, mais uma vantagem, number 3, the third one, a terceira. Fortalece o que você já sabe. Nós falamos aqui em uma das técnicas de leitura, que é o nosso conhecimento prévio. O que é o conhecimento prévio? Vocês lembram aí? É aquilo que nós já sabemos sobre o que o texto está trazendo, que nós já ouvimos, e não necessariamente na sala de aula, né? Pode ser fora, na televisão, na internet. O que eu já sei sobre aquele assunto que está sendo apresentado ali no texto. Então, à medida que eu pratico aí o extensive reading, a leitura extensiva, eu fortaleço aquilo que eu já sei. Vamos ler aqui juntos? Com o extensive reading, você aumenta o domínio de palavras e frases que já teve contato anteriormente, né? Você está lendo muito, então você está vendo frases repetidas, palavras repetidas. Então, quando você pegar um texto, você vai juntar aquelas novas informações com palavras que você já conheceu em outros textos, e isso vai te ajudar aí a captar a ideia, a entender o contexto, a ideia geral do texto, né? Lembre-se, a repetição é importantíssima para manter o que já conhecemos. Então, uma das maneiras, né, de aprimorar a leitura é ler mais, repetir, criar esse hábito. Então, a nossa terceira vantagem é que esse tipo de leitura fortalece
aquilo que você já sabe, né? A nossa terceira vantagem, ok? Temos mais uma então, let's go ahead. Aqui, ajuda a criar o hábito da leitura. Quando você começa a ler usando extensive reading, que é ler por diversão, ler porque você quer, porque você escolheu, você tá aí criando o hábito de leitura para outras situações, para quando você tiver que ler coisas que talvez não te interessem tanto, mas que por algum motivo são leituras obrigatórias. Então, a number 4, esse tipo de leitura ajuda a criar o hábito da leitura, no caso, a leitura lá que é obrigatória, aquilo que você tem que ler. Quando não precisamos nos preocupar em entender tudo, aquilo que a gente conversou, né? Não precisa saber palavra por palavra. A leitura fica bem mais leve, ok? Fica bem mais fácil, né? Não tem pressão. E assim cria uma motivação bem maior para continuar lendo outros livros. Se você já está treinando lá, se você já está treinando a sua leitura com algo que te interessa, você vai ficar aí bem mais acostumado quando tiver que ler outros livros. Ok, então agora nós vamos ver um vídeo que se trata sobre isso que a gente está falando, leitura para entretenimento. Eu peço que vocês prestem atenção nas situações que ela pode acontecer e daqui a pouco a gente volta, ok? Então, como nós acabamos de ver, a leitura para entretenimento, ela gera muitos benefícios. Então, vamos ver em quais situações em que ela acontece. Então, ela acontece quando eu leio comic books, que são os famosos quadrinhos, né? Nós temos aí aqui no Brasil muito famosos da Turma da Mônica, de heróis, enfim, vários quadrinhos aí disponíveis para a gente ler. Outra situação que eu leio para entretenimento é quando eu leio, when I read magazines, que são revistas. Então, quando você vai em algum consultório, por exemplo, esperar algum atendimento e geralmente tem aquelas mesas com várias revistas, é uma boa oportunidade para a prática de leitura para entretenimento. Turn off the cell phone, desligar um pouco o celular e read the magazine, ok? E também eu pratico a leitura para entretenimento quando eu leio short books, que são livrinhos curtinhos, de histórias curtas que eu posso terminar aí em uma semana ou até menos, dependendo do ritmo da leitura. Então é isso, pessoal. See you later. Então vocês viram aí os tipos de leitura para entretenimento, algumas situações que acontecem a leitura para entretenimento, que são os comic books, né, que são ali os quadrinhos. Nós vimos as magazines, as revistas, e os short books, que são livros mais curtinhos, né, que eles podem ser terminados aí em um período de tempo mais curto, menor, né, em relação aos outros. Ok? Então essa foi a nossa primeira parte sobre extensive reading. E aí a gente vai ver mais sobre objetivos de leitura. Let's go! Vamos lá. Então nós temos mais objetivos de leitura aqui, né? Mais propósitos, que é o ler para se informar. Nós lemos ali, nós vimos sobre ler para entretenimento, né? Quais são as vantagens disso. Então, a leitura dinâmica e descontraída é uma das melhores formas de adquirir informações. O que é uma leitura dinâmica, teacher? É uma leitura mais rápida que você faz para obter informações específicas utilizando o quê? Aquelas técnicas que a gente já tem falado bastante para vocês aqui. O skimming, o scanning, usar alguns recursos visuais para entender melhor, os cognatos, os falsos cognatos. Então, essa leitura dinâmica ela é bem mais rápida para você adquirir algumas informações específicas, né? Esse tipo de leitura é rápida e assim que a pessoa encontra sua informação, a sua leitura termina, ou seja, você conseguiu lá a sua informação no texto, a leitura terminou, ok? Então aí nós vimos alguns objetivos de leitura e a gente vai continuar vendo. Hoje nós vamos falar bastante aqui de leitura, dos benefícios, dos objetivos, ok? Vamos em frente então? Aqui nós temos mais sobre objetivos de leitura, que é o ler para estudar, né? Read for study.
Agora sim, não é uma leitura aí que você vai escolher o que você quer ler, né? É a leitura para estudar, é uma leitura que vem aí pré-estabelecida, geralmente é o professor que orienta, o professor que vai dizer o que você vai ler. Tem um período de tempo aí para você ler, já que o Extensive Reading, você vai ler no seu tempo, você vai ler o que faz sentido para você, né? Você vai ler também textos de acordo com sua competência linguística. Já a Intensive Reading, como o nome fala, é ler intensivamente um texto. Aqui sim, é o nome do tipo de leitura que fazemos para estudo, é aquela leitura que tem aí uma obrigatoriedade, né? Não é algo for fun, para diversão. Esse tipo de leitura é mais detalhada e acontece quando queremos nos aprofundar na compreensão de texto. Então, olha só, diferente daquela da Extensive Reading, que você lê só para se divertir, para se distrair. Por exemplo, chegou numa determinada tempo da leitura que você perdeu o interesse, você pode parar, porque é uma leitura para você, pode trocar de livro, pode, né, ler outra coisa, mas na Intensive Reading você vai ler, você tem algo determinado para aquilo, né? Você está lendo para estudo, você vai precisar daquela informação, então você vai ler aí de forma intensiva o texto, sabendo o significado das palavras, entendendo o contexto, tá bom? Então agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós temos um vídeo sobre esse tipo de leitura, ok? Let's go! Take notes. Fazer anotações. Fazer anotações é conveniente quando você relê o texto. Adicione notas adesivas com perguntas, ideias e opiniões para que você possa lembrar as ideias do autor. Break down the reading process. Dividir em etapas. Divida a leitura em 3 etapas. Use seu conhecimento existente para entender o propósito do texto. Fazer a leitura e anotações. Após a leitura, faça um resumo das informações. Apply what you've learned. Aplique o que você aprendeu. A melhor forma de aprender e fixar o conteúdo é aplicando os conhecimentos que você adquiriu. Ok, então nós vimos aí um vídeo sobre Intensive Reading, que é essa leitura para estudo, né? E algumas dicas como a gente pode fazer para melhorar essa leitura para estudo, né? Fazer anotações daquilo que eu não entendi para procurar ali. Depois da primeira leitura, nós vamos ter que ler várias e várias vezes o mesmo texto, né? Para a gente poder entender do que se trata. Então, fazer anotações, dividir ali a leitura em partes. Vou ler primeiro esse parágrafo aqui, vou entender a ideia central desse parágrafo, vou ver onde está a introdução, como que é o desenvolvimento. Então, nós vimos que fazer anotações é muito importante, né, para esse tipo de leitura. Dividir aí as leituras em partes e também aplicar aquilo que eu aprendi. Nós vimos aí no texto que a melhor forma de fixar e aprender o conteúdo, né, é aplicando isso no meu dia a dia, ou até mesmo compartilhando sobre aquele assunto que você aprendeu no texto. Então, essa é a nossa Intensive Reading, né? Diferente da Extensive Reading, que é uma leitura for fun, por diversão, que você escolhe, né? Quando vai começar, sobre o que vai ler, quando vai terminar. Nós vimos aqui, por último, a Intensive Reading, que é uma leitura intensiva, como o próprio nome diz. Basicamente, uma leitura para estudo, uma leitura que tem aí um sentido de obrigatoriedade, aquilo que você tem que ler para resolver uma questão, para uma prova, para sua vida acadêmica. Então, essa é a diferença da Extensive para Intensive Reading, ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, anotado tudo sobre os objetivos de leitura, os tipos de leitura que existem, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.